Começa agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nossa convidada dessa semana é Mariana Félix. Escritora, teve seu primeiro livro publicado em 2016, intitulado Mania. Nos 2 anos seguintes, publicaria Vício e Abstinência. As 3 obras são coletâneas de contos, crônicas e dissertações sobre empoderamento feminino, emancipação da mulher negra, política e suas relações com a cidade. Boa noite, Mariana. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Boa noite, Breno. Salve Ópera Mundi. Salve todo mundo. Para mim é uma honra, um prazer poder estar aqui. Mariana, onde e quando você nasceu? E como foi tua vida familiar e escolar antes de virar, digamos, uma mulher adulta? Olha, eu nasci em São Paulo, dia 28/9. Eu sou de setembro, né? Primavera, sou uma libriana. É a altura, né? A verdadeira altura de Libra. E eu nasci em São Paulo. Minha mãe, ela é paraibana, meu pai era paulista, né? Meu pai já faleceu, mas ele era paulista, minha mãe paraibana. E eu sou nascida em São Paulo, vivida, nascida, crescida, criada, e só na Zona Leste de São Paulo. Eu já morei em vários bairros, em várias casas, mas todas elas na Zona Leste. E com meus pais, sozinha e tudo mais, então assim, é um território, né, grande de muitos bairros, mas que eu me identifico bastante. Então, minha infância, minha adolescência, toda eu passei na Zona Leste de SP, território fértil de artistas. E me diga uma coisa, qual é a atividade profissional dos teus pais? Que meus pais exercem? Minha mãe, ela é professora, hoje ela atua como professora, mas ela é psicopedagoga. E meu pai, ele faleceu, mas antes de ele falecer, ele não sei muito bem assim, o que ele fazia, algo que nos fala tanto na família, digamos assim. Ele Mas morreu minha muito mãe é jovem? psicopedagoga. E Você meu era muito jovem padrasto... quando morreu? Oi? Você era muito jovem quando seu pai morreu? Eu tinha 14 anos na época. Eu não via muito, né? Eu via mais meu padrasto, que foi quem me criou, assim, que eu chamo de pai também. Aí meu padrasto, ele é eletricista. E como foi tua vida escolar? Você frequentou escola pública, escola privada? Como é que foi tua vida? Minha vida escolar foi maravilhosa. Na verdade, eu estudei desde pequena, desde muito jovem, assim, sei lá, 6º ano, 7º ano, eu fui para uma escola particular. E aí eu fiquei nessa escola particular até o ensino médio. Aí no último ano do ensino médio eu prestei uma ETEC, né, design gráfico, e eu passei na ETEC, então meu último ano eu fiz de manhã o ensino médio, 3º ano, e de tarde o ensino técnico de design gráfico na época. E na escola eu sempre fui muito nerd, assim, muito nerd, é muito cringe, né, dizer isso, mas eu sempre fui muito nerd, muito dedicada. Você era Meu pai... típica estudante Caxias, boa aluna. Sim, sempre fui boa aluna. Eu sempre gostei bastante, assim, meus pais também exigiam isso muito de mim, né? Eles pagavam a escola, e custava caro, eles pagavam já com dificuldade, assim. Eles me exigiam bastante exatamente por todo esse investimento que eles faziam. E você, quando era garota, o que você queria ser da vida? Olha, quando eu era pequena, eu não sei, acho que de alguma forma eu sempre quis ser artista. Eu gostava, assim, eu gostava muito de dançar, de cantar, mas de brincadeira. Mas eu gostava bastante de escrever, né? Porque como eu tinha Você pouco... era uma nerd divertida. Isso. Uma típica menina, vai, tipo, uma típica menina de criação, assim, sabe? Gostava de cantar, dançar, brincava com minhas bonecas e tal. Então, eu imaginava que ia ser algum tipo de artista. Mas como também depois a vida escolar me exigia bastante, eu tinha pouco tempo. E eu sempre escrevia bastante, né? Na escola, o que eu mais gostava de fazer era redação. Então, eu cheguei a imaginar, assim, quando eu era mais nova, eu falei para minha mãe, né? Eu falei, quando eu crescer, mãe, eu quero ser escritora, falei para ela. Só que ninguém na família nunca foi artista, ninguém nunca escreveu. Minha mãe não tinha nem completado a faculdade, né? Ela não tinha completado nem o ensino médio quando eu disse isso para ela. E aí ela disse para mim que essa profissão não existia. E aí depois os anos passaram e no final das contas hoje eu sou uma escritora. Então eu sou exatamente o que eu queria ser quando eu era criança. Assim. Você chegou a fazer ensino superior? Tô fazendo agora, você acredita? Já adulta. Tô fazendo filosofia.
Filosofia. E como é que você É. se aproximou do universo da literatura e da poesia? Então, meus pais sempre me incentivaram muito a ler e ter uma relação com a literatura brasileira. Isso não em poesia somente, mas em prosa, principalmente. Então, romances, livros de contos, eu sempre li bastante. Eu não gostava de poesia. Entre os livros que meus pais me obrigavam a ler, eu sempre evitava a poesia, porque eu não gostava mesmo. Só que eu tinha um contato muito distante com a literatura. Era muito assim, ai, minha obrigação, coisa da escola, ai, é para passar na faculdade. Eu não tinha uma consciência do que era a literatura, apesar de consumi-la muito. Por exigência dos meus pais, que também, depois eu vi que não tinham consciência exatamente do que era essa literatura, mas me obrigavam também. Só que aí, depois de adulta, em 2014, eu conheci o Islã. E nessa época eu já escrevia crônica para um site só por esporte, só porque eu queria, só porque eu fiz o site lá, a minha gambiarra de site, e passei a escrever porque eu quis. E aí, quando eu conheci os slams, que são as batalhas de poesia, e os saraus, isso ressignificou toda a minha história assim, com a literatura, mudou tudo. Assim. A relação da literatura marginal, a literatura na rua, me fez ter outro tipo de olhar da importância, da significância real assim da literatura. E desde então eu passei a escrever e consumir muita poesia, que é um tipo de texto que eu não gostava quando eu era adolescente, porque eu não me via reconhecida naquelas poesias. E elas, além de tudo, tinham metáforas muito distantes da minha realidade, muito complicadas. Para ler uma poesia, toda hora eu tinha que consultar um dicionário, senão eu não entendia o contexto. Não dava para juntar várias palavras que eu não conhecia e formar um contexto, a menos que eu procurasse várias delas. Então, eu achava, além de tudo, um exercício muito não poético, né? Hoje eu vejo que é um exercício muito não poético, sabe? A poesia é mais de sentir. Se precisar de muitas ferramentas, talvez perca-se um pouco a beleza que ela traz, assim, sabe? Do impacto. É diferente de um romance, né? Que você vai lendo, aí você vai construindo a história na sua cabeça, gerando memória. É diferente de um romance. Então, eu não me sentia representada por aquela poesia. Já a poesia marginal, ela conversa bastante comigo. Se aproxima, inclusive, da poesia de uma música, né? Que fica mais fácil você sentir aquele impacto inicial com ela desde o começo. Então, minha relação com a literatura é principalmente, assim, muito consciente na fase adulta mesmo. E quais foram tuas principais referências na literatura, na prosa? Quais eram os autores que faziam tua cabeça? Bom, Clarice sempre, Clarice Lispector e Machado de Assis. Para mim, Machado de Assis é um dos maiores escritores assim da literatura brasileira, a padrão, né, a clássica, já respeitada, reconhecida e com razão também, eu acho. Eu acho que ele é um dos maiores escritores, mas a Clarice, assim, tipo, ela me surpreende nos níveis muito importantes, assim, até hoje eu encontro textos dela que eu me impressiono de novo e de novo. Para mim, acho que ela é uma escritora que sempre vai me surpreender, assim, acho ela maravilhosa. Por que você foi fazer a universidade só já adulta? O que aconteceu depois que você terminou o ensino médio? Por que você não continuou a sua vida escolar? Ah, porque eu não tinha certeza exatamente do que eu queria, mas meus pais estavam me exigindo muito bastante uma faculdade, né? Eles falaram, escolhe qualquer uma, mas faça. E aí eu fui nessa de escolher qualquer uma e tentar fazer e não consegui, porque a faculdade ela demanda muita dedicação. Você chegou a entrar e sair e desistiu? Isso, Em que mais de uma curso? vez. Que curso? Letras, letras. Porque eu já gostava de escrever, então, como era a coisa que eu mais gostava, eu logo imaginei que o caminho mais simples e de continuidade seria letras, né? Só que aí, por exemplo, hoje eu faço filosofia e representa muito mais meu pensamento, assim, sobre escrita, né? Eu acho que a parte técnica é o melhor. Eu acho que eu busquei em letras o que, na verdade, é uma parte técnica da escrita. E não a idealização de sobre escrever, né? Porque pouco eu praticava escrita, eu tinha bastante regras, né? Mais sobre regras, sobre entender aquela língua mesmo. Isso é letras, né? Então eu tipo escolhi, como eu não me aprofundei para fazer a escolha do curso, eu ficava achando que letras era para eu escrever. Agora, por exemplo, filosofia, eu acho que me dá uma noção mais sobre pensamentos relevantes do que escrever, sobre o que eu posso escrever, reflexões mais profundas sobre a sociedade, sobre as causas e o que antecede elas, né? Então, eu acho que a filosofia já acrescenta mais, mas demora para a gente ter um amadurecimento de entender que faculdade não tem que ser assim, tipo, qualquer uma, vai lá e escolhe, ou só para completar o ensino médio.
Tipo, a faculdade é um ambiente de que durante 4 anos você vai estudar algo que você goste, que você se identifique. Então, a gente tem que mudar um pouco essa relação que os jovens têm com a faculdade, né? O que a gente explica para eles que é a faculdade, para eles e elas. Porque aí talvez façam escolhas mais assertivas, porque eu acho que não foi só eu, é que eu desisti e fui fazer outro percurso mesmo. Mas eu vejo bastante jovens que acabaram escolhendo e hoje não trabalham na profissão, que se formaram, até que gostariam, porque não encontraram na faculdade o que realmente estavam procurando. Hoje, adulto, eu já sinto que eu encontrei, assim, de verdade, o que eu estava procurando. Você começou a trabalhar jovem? Comecei a trabalhar somente com 18 anos. E qual era o seu trabalho? O que você trabalhava? Com 18 anos, eu fui telemarketing. E você teve que outras atividades profissionais até poder encontrar na literatura uma fonte de renda que te sustente? Então, eu tive poucos trabalhos, na verdade. Eu fui telemarketing, aí eu fui 4 anos. Depois eu prestei um concurso e me tornei funcionária pública da Secretaria Municipal de Educação. Eu era ATE numa escola. Você Aí com a era? profissão de Não ATE, entendi a palavra. ATE, Auxiliar Técnico da Educação. Aí você poderia escolher trabalhar na secretaria com a parte de escritório, assim, com a parte mais de ficha de alunos, cadastro administrativo, ou ser inspetora de alunos, ou seja, trabalhar direto com as crianças e adolescentes. Aí eu preferi ser inspetora, porque eu me divertia mais, né? Eu gostava de viver com eles e elas. Ele criança é muito divertido. Então eu trabalhei 10 anos na escola, como funcionária pública. E nesse tempo, eu conheci os slams, os saraus. Aí mantive durante bastante tempo, para ser mais exata, 5 anos, eu mantive os 2 empregos. Eu trabalhava na escola, assim que saía da escola, eu já ia direto para o slam, para o sarau, viajava o Brasil, fazia um monte de coisa, assim, para caber os 2. Eu vivia, tipo, tinha 2 empregos, assim. Foi uma fase longa, mas ela também foi se estabelecendo aos poucos, né? Porque aos poucos eu fui criando trabalhos de verdade com a literatura marginal. Então foi um processo lento, durou 5 anos. Até que depois de 5 anos eu me senti mais estruturada, me senti mais confiante de levar a vida só da literatura, principalmente a marginal. E, enfim, eu fui exonerei do cargo de ATE. Eu prestei de bastante coragem, porque o primeiro ano foi muito difícil, assim, sabe? Eu tinha a estabilidade do funcionalismo público, não tinha minha vida planejada. Quando você está no emprego estável, você vive uma vida totalmente diferente da não estabilidade, sabe? E hoje, além de tudo, eu sou uma artista independente 100%. Então, tipo, eu não trabalho CLT para nenhum lugar, eu não tenho nenhum tipo de estabilidade. Mas tenho a literatura em si, né? Eu tento criar meios para que eu me sinta segura, uma trabalhadora mais com um mínimo de segurança, né? Então, o que tiver de coisas burocráticas que possam dar um pouco de estabilidade para mim, eu sempre faço, cumpro. Mas a verdade mesmo é que hoje eu sou independente, né? O que traz um pouco de precariedade, mas ao mesmo tempo eu tento equilibrar, porque como eu gosto bastante disso, ainda não existe nenhum tipo de formato exatamente para isso, por enquanto eu vou criando o meu, as possibilidades. Mariana, você poderia explicar para quem não conhece como funciona o Islã, quais são as regras e qual é a importância desse tipo de manifestação cultural? Sim. Os slams, eles são as batalhas de poesia, e para participar de um slam, basta você ter 3 poemas autorais, de até 3 minutos. As batalhas de poesia, elas estão acontecendo no país inteiro. Os slams geralmente acontecem em praças públicas, em terminais de ônibus, de metrô, até mesmo ruas sem saídas, nas quebradas. Mas a maioria deles são na quebradas, isso, tipo, a maioria deles tem em comum. E eles acontecem tanto de dia de semana quanto de final de semana. A inscrição é gratuita. Qualquer pessoa que quiser ir lá recitar 3 poesias pode se inscrever. Geralmente, os slams têm lotado muito, então, quando lota, nem todo mundo que se inscreveu vai batalhar, tem tido sorteio. Então, batalha em torno de 10, 12, 15 pessoas por noite. Às vezes se inscrevem 55. Então, é bastante gente hoje que procura o slam para ler seu texto, para se sentir num lugar em, sei lá, que a literatura esteja viva, assim. E os slams também estão nas escolas, né? Eu sou uma poeta formadora desse projeto aqui que eu estou com a camiseta, Slams de Poesias Interescolar de São Paulo, que são os slams, as batalhas de poesia, essas de até 3 minutos, em mais de 100 escolas do estado de São Paulo. Então, hoje já existe, por exemplo, eu sou uma poeta formadora. Eu vou às escolas, eu ensino para as escolas, ajudo a eles elaborarem o próprio slam deles e delas.
e depois volto na mesma escola e ajudo, faço lá no dia um evento de Islã com eles e elas, os professores, professoras, coordenadoras, diretora, todo mundo. E é muito legal, assim, porque o tempo inteiro, então, a gente está fazendo essa semente do plantio do que é o Islã, né? Porque eu estou tendo a oportunidade de hoje explicar aqui nessa entrevista, que chega num nicho de pessoas. Quando a gente está na escola, falando com eles, chega em outro nicho. Então, a gente espalha, assim, por vários nichos, né? Esses campeonatos. E hoje, no Brasil, são mais de 100 Islãs. Porém, devido ao período pandêmico, diminuiu bastante o número de comunidades de Islã no Brasil por conta da precariedade. Como a maioria deles são nas periferias, muitas pessoas que fazem o Islã fazem na rua, com a simplicidade que a rua entrega mesmo, da já iluminação, um bom espaço acústico, muitas vezes nas praças e tudo mais, não precisa de dinheiro, não precisa de coisas realmente para fazer um Islã. Agora, para fazer ele na internet, que foi essa fase de quarentena que nós vivemos, aí demanda que você tenha no mínimo um celular, que você tenha uma internet, né, mais elaborada ali, com uma qualidade boa também, e assim vai. Então, vai precisando de alguns que no Islã muita gente participa, então precisa de uma transmissão mais diferenciada, muitos critérios que dificultaram, né, as comunidades permanecerem existindo. Mas, enfim, antes da pandemia era mais de 100, e aí todos os Islãs batalham o ano inteiro. Os Islãs são mensais, tá? Uma vez no mês. E aí eles batalham o ano inteiro. De cada batalha do mês, sai um campeão, uma campeã. Por e aí, qual critério? Qual é o critério de quem vence e de quem perde uma batalha de Islã? As notas, a gente recebe nota de 0 a 10, de jurados que são escolhidos aleatoriamente. O júri, ele não tem nenhuma especificidade. A maior especificidade... Por sorteio? Não. A maior especificidade que tem é, por exemplo, assim, eles falam assim, quem nunca foi num Islã? Aí quem levanta a mão, a gente fala assim, você pode ser jurado, então? O critério é a pessoa dar nota como a poesia bater no peito, entendeu? A poesia tá lá para impactar as pessoas, não tem essa assim de, ai, faltou lirismo. Ai, essa rima foi rima pobre, eu quero uma rima rica, não tem nada disso, não. E na Academia Brasileira de Letras, é o voto popular. O Islã não tem nenhuma regra métrica, não tem nenhuma regra formal. Tem. Zero. Tem? Ah, então. Tem. A regra é que a poesia tem até 3 minutos. Se passar disso, perde ponto. Entendi. Outra regra é que a gente não pode usar acessório nenhum. Eu não posso usar nem nada musical, nenhum instrumento musical. Tá. Eu não posso usar nada que componha um cenário, assim, já um objeto cênico. Falei de café e peguei uma xicrinha, bebi café. Não pode. Não pode ter objeto, nem música e nem cenário. Então, eu não posso fazer uma poesia sobre uma sereia e abrir a câmera, eu tô aqui trabalhada, ou ir de sereia, vestida na Islã, entendeu? E de fadinha, não posso. Então, é só você e a palavra. Aí, o máximo que você pode é ler no celular, ou ler seu próprio livro, né? Eu tenho um livro publicado, eu posso ler meu próprio livro. Ah, não é um improviso, não é como aquelas batalhas da literatura de cordel, que são um improviso. Não, você pode... O Islã está escrito antes. Não é uma obrigação. Quem quiser ir lá fazer um freestyle, um repente, pode fazer o que quiser. Só que a maioria, sei lá, acho que 95% dos poetas, das poetas que hoje batalham, representam mesmo a cena de Islã, todos nós escrevemos antes, a gente ensaia a performance, decora, e depois vai no Islã batalhar. Ah, não é uma reclamação, é uma performance. É uma performance, isso. Eu escrevo o texto, depois eu monto um corpo para ele, um sentido, eu ensaio o palco, assim, meio que como eu vou colocar essa poesia na rua, ou se eu fizer aqui na câmera, tipo, como eu vou explorar esse espaço, sabe? Tem mais coisas, assim, mais elementos, que só o texto, né? Mas aí é só o corpo e a criatividade mesmo. Entendi. E por que você escolheu exatamente o Islã e as batalhas de poesias nas ruas para se expressar, para construir tua vida literária? Olha, eu acho que eu não escolhi, não. Acho que o Islã me escolheu. Acho que eu não... Eu nem sabia que eu podia fazer escolhas, quanto mais as que eu estava fazendo, assim, no meio do caminho. O Islã, ele me deu muito uma noção de que eu sou uma pessoa, um ser humano, uma cidadã, sabe? Me deu noção de luta de classe, me deu noção de lutas importantes, como o próprio feminismo. Me fez me enxergar pela primeira vez na minha vida como uma pessoa preta e entender vários traumas que eu tive na infância.
O Islã, acho que a gente não escolhe, meio que é, sabe, uma coisa forte que a gente sente dentro, assim. É um ambiente de muito aprendizado, de muito conteúdo, sabe? As poesias têm 3 minutos, então, assim, conteudistas de tudo você ouve no Islã, assim. E como são umas poesias muito de luta mesmo, você aprende muito sobre lutas, você aprende muito sobre literatura, você aprende muito sobre tudo, assim, no Islã. Você tem Além um de trecho que... de algum slam teu à mão? Como? Você tem algum slam que você escreveu perto da sua mão nesse momento? Alguma poesia que eu escrevi para um Islã? Sim, sim. Ah, olha só meu erro. Então, slam não é o nome da poesia. Slam é o espaço de batalha. Islã é o grupo, é o É o movimento, grupo. o Tá lugar que a certo. gente se encontra. É Tá o certo. movimento. Então, uma poesia tua que você tenha lido numa dessas batalhas. Tem na mão? Ou tem na cabeça? Tenho, Lê um, tenho, faz um várias. trechinho, com performance e tudo. Ah, é um trechinho, eu, não, eu faço, posso, eu, vou, eu não sei parar no meio assim, um trechinho. Pode fazer ela inteira? Pode. Tá bom. Tem pessoas, caminho florido, algumas pedregulho, que eu nem pulo. Eu invento a lógica, eu nunca entendi de mapas, mas eu fecho os olhos e ouço meu coração, porque é a minha intuição que me salva. E eu sigo solo, mas nunca desacompanhada. E se eu sou Alice, eu fiz então do País das Maravilhas a minha fábula, porque eu sou mais louca que o chapeleiro. Eu quebrei o relógio do coelho, e da Rainha Má, eu nem precisei de porta aberta, porque eu encontrei pessoas, sentimentos que me deixaram mais esperta, observadora. E ainda que eu tenha 2 ouvidos e uma boca, é para simplesmente, das palavras certas, eu fazer escolha. Mesmo que alguma pessoa inveja me interrompa. Porque eu sei bem o que eu estou fazendo. Consciente do percurso que escolho, eu vou vivendo, eu nem tenho pressa. Eu namoro a Lu e foi dançando com a inspiração que eu escrevi mais S no mundo das teses e números do meu cálculo, é a dialética. Eu sou pessoa vento, com ascendente em água, e nesse seu sol em terra ando fazendo do seu colo casa, empática, para além das palavras, e resiliência descobrindo as pessoas que nunca desistiram da caminhada, ainda que incerta. Mudaram todos os seus percursos e acercaram pessoas com suas palavras flecha, com a cura certa. Pessoas convites que eu conheci na hora correta. Então eu sigo com a coluna ereta, entre um sorriso e um pranto, sempre tentando amadurecer flor, porque eu já fui semente concreta. É que eu que mudei a minha história e eu sou dona do meu caminho. E entre céu aberto ou tempestade, a verdade é que eu nunca desisto. E nessa missão eu sigo. E se um dia a natureza me chamar, eu vou saber que, enfim, eu cumpri meu destino. Legal, gostei. Vem cá, Obrigada. me diz uma outra coisa. Por que você acha que a poesia, a literatura, o slam são importantes para as lutas feministas e antirracistas? Mas, eu acho que são muito importantes e hoje em dia já é um tipo de ferramenta fundamental, assim. Porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de feminismo antes de uma roda de slam, né? Eu vivia numa bolha de um universo que não se falava sobre isso, eu não sabia nem que existia sequer. E o slam, através da poesia, porque a poesia ela é um tipo de camuflagem boa, né? Todo mundo gosta de música, um poema, principalmente se rolar um poema de amor. Isso todo já traz pessoas que talvez não iriam se soubessem que um discurso político seria dito ali. E no Islã, muitas poesias políticas estão através de discursos muito poéticos. Então, eu fui capturada ali facilmente e pude conhecer lutas como o feminismo. Quando eu cheguei no Islã, há 7 anos atrás, eu era uma das poucas mulheres, quase nenhuma. Por exemplo, quando eu cheguei no Islã, eu batalhava com 16 homens na noite, só tinha eu de mina. Batalhava com 12 homens, aí só tinha eu de mulher. Entendeu? Quando eu cheguei no Islã, tinha menos mulheres. E eu acho que ali em torno de 2013, 2014, as coisas começaram a mudar um pouco no Brasil, realmente, sabe? Assim, dá para ver o movimento. Hoje, em 2021, as mulheres são maioria no Islã. Hoje tem muitas, hoje um número maior até que de homens no Islã, assim. Elas tomaram a cena de assalto, assim. Então, eu sei que, tipo, eu ajudei neste lugar, né, nesta bolha, neste nicho, eu ajudei também a plantar isso. Mas por quê? Porque bebi da fonte disso. As pouquíssimas mulheres que tinham antes de mim falavam sobre isso. E eu as ouvia com atenção, assim. Então, eu entendia também da importância de, mesmo eu com vergonha, mesmo eu tímida, mesmo com o medo que eu estava, de ser também, sabe? De ser parte, de estar ali. Então, isso me ensinou muito sobre o feminismo. Não estou falando de um feminismo necessariamente acadêmico, não li grandes feministas,
filósofa. Não, não li. Mas no Islã, por exemplo, eu aprendi bastante sobre o feminismo de outra forma, a forma dos saberes da rua mesmo, o saber popular, das pessoas trocando as vivências ali. Então, eu acho isso muito empoderador, porque o Islã faz a gente se tornar mais cidadão, mais cidadã, sabe? Faz a gente descobrir direitos, entender deveres, faz a gente ter aulas políticas sem parecer essa coisa política, porque como é poema, como a gente está na praça, como a gente pode beber uma breja, fica mais fácil, não sei, de entender de não parecer que ali é um ambiente de muito estudo, de muito aprendizado. Então, acho que essa importância dos slams e dos saraus, assim, tipo, hoje em dia é muito fundamental, tanto para a literatura brasileira, porque existe um déficit muito grande de compreensão de texto no nosso país, por isso tantos analfabetos funcionais. Mas também para a arte, porque literatura também é arte, ela estar na rua, isso é muito bom. E para a democratização da literatura, porque por muito tempo também a literatura ficou muito afastada da arte, tipo, a música é mais popular, até o teatro é mais popular. A literatura passou muito tempo afastada porque estava dentro das bibliotecas, das livrarias, em lugares fechados, pessoas muito distantes. Agora não, entendeu? Os autores, autoras estão pelas ruas, eu ando de metrô, as pessoas me abordam no metrô, ando de ônibus, entendeu? E eu sou uma pessoa que também produz hoje literatura no país, então, quando eu falo, um dia eu pedi carona no ônibus, né? Aí falei pro motorista, falei, eu sou escritora. Aí ele falou, você é escritora? Eu falei, sou. Aí tava até com o meu livro, que eu tava indo vender, né, num sarau, num Islã, sei lá, uns 4 anos atrás. Aí ele falou, deixa eu ver esse livro aí. Aí ele viu que era um livro meu mesmo, ele até, na hora que eu fui descer, ele parou o ônibus para tirar uma foto comigo, ele falou, nunca conheço uma escritora. Contou para as pessoas no ônibus, assim. Então, você vê, não é algo muito comum, né? Então, acho que o Islã Sarau dá essa popularizada, a literatura sobre escrever e ler, então tem que estar no poder do povo. O povo tem que saber ler e escrever, poder escrever com coerência ao que sente, poder conseguir se expressar bem, sabe? E o Islã é um super exercício disso, o Sarau também. O Islã é um ambiente politizado a seu modo e de esquerda? Ou existem poetas bolsonaristas no Islã? Não, ele é um ambiente politizado de esquerda, assim. A gente diz que todo mundo pode ir lá falar seu texto. E pode, tá? A gente nunca, assim, tipo, proibiu ninguém de falar nada. Mas também porque não agrediu ninguém. Por quê? O que a direita muitas vezes chama de opinião, nós temos consciência de que são agressões, abuso, não é opinião. Então, assim, a gente é democrático, existe liberdade de expressão, desde que você não desrespeite tantas pessoas. Agora, também assim, a Eu gente não fala posso um pouco chegar no sobre o Islã, eu não posso chegar no Islã e ir lá recitar Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Quando eu vejo um pode. comunista, eu quero meter a mão. Isso não vai poder falar. Olha, vai, Mas é vai. raro ter. É raro ter. E eu acho que essa pessoa, ela até termina a poesia. Falando coisa assim, ela até termina, mas eu acho que ela não vai levar uma boa nota. Porque é um Entendi. ambiente mais de esquerda, sabe? Acho que é um ambiente mais de esquerda. Então, assim, dizendo algo desse tipo, ninguém vai proibir a pessoa de falar, mas acho que dificilmente assim, vai vir uma nota que Entendi. condiz, assim. Como já teve gente de direita segurando a placa, assim, de juiz, jurado, e aí quando nós fizemos uma poesia, também deu nota super baixa, porque a pessoa que estava segurando a placa era de direita, entendeu? Entendi. Então é um ambiente que, assim, tem todo tipo de gente, de todo mundo, mas a maioria das pessoas lá são de esquerda. Entendi. Há uma conexão cultural entre o Islã e o hip hop? Sim, sim. O slam, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Essa modalidade de batalha de poesia, esse spoken word, poesia falada, veio dos Estados Unidos, eu não vou lembrar que cidade agora. Não vou lembrar que cidade agora, mas veio de lá. E lá já era uma ligação muito forte com o teatro e com o hip hop, ou seja, com grupos de teatro e com a galera do hip hop, da música. E aí, enfim, quem trouxe para o Brasil foi a Roberta Estrela Dalva, que ela é do ZAP. O ZAP é o primeiro slam do Brasil, Zona Autônoma da Palavra. E aí a Roberta, a Roberta também, ela é muito ligada ao hip hop, mas ela também é do teatro. E ela tem até um livro, né, que é do mestrado dela, chama Teatro Hip Hop. E foi ela a pessoa que trouxe o slam para o Brasil. Quando a Roberta trouxe o slam, passou acho que uns 4 anos que só tinha o ZAP. Aí o segundo, e o ZAP era dentro de um teatro, exatamente. Iam muitos atores e atrizes
ao Zap. O segundo slam do Brasil é o slam da Guilhermina. Ele já é na rua, numa praça pública, na Zona Leste. Aí, no slam da Guilhermina, ia muito MC. Diferente do Zap, que há muitos atores e atrizes, no slam da Guilhermina ia muito MC. E o slam da Guilhermina fez ter uma viralização dos slams na Zona Leste. Então, os slams cresceram muito no Brasil, mas uma parte relevante deles na Zona Leste de São Paulo, na época, há uns 6 anos atrás, 7. Então, tem a ver, sim, com o hip-hop. Não chega a ser um dos elementos, tá? Não é assim, o hip-hop agora, ao invés de 5, tem 6 elementos, aí é o slam. Não. O hip-hop continua tendo só esses 5 elementos e não tem nada a ver com o slam, literalmente. Mas sofre influência, porque muitos MCs vão à batalha, mas por conta disso. O maior número de artistas que vai na época acaba fazendo bastante influência na cena. Há mais mulheres no slam do que no hip hop? É uma impressão errada essa ou certa? Hoje, com certeza. O hip hop continua a ser um elemento, um ambiente mais masculino. Continua. O hip hop eu não sei, ó, para mudar ali eu não faço ideia. Entre o hip hop e o slam? A diferença? Por que o peso das mulheres é diferente no hip hop e no slam? Eu acho que a diferença é a simplicidade que o slam apresenta. Mulheres, exatamente por serem mães, enfim, por terem outro tipo de vivências masculinas, às vezes não têm acesso a tanta elaboração, como estúdios, acesso, sabe? Que são em maior parte masculinas. Até, por exemplo, mulheres no hip hop, elas dependem, às vezes, de um estúdio, depende de alguém que entenda um pouco mais que elas naquilo, para uma gravação, alguma coisa. Ainda que elas se estabeleçam hoje bastante em grupo, ainda não é o número que acho que nem eu nem elas idealizamos, né? De mulheres nesses frontos todos. O slam ele não pede nenhum tipo de acessório, senão nós mesmas somente. E isso facilita a vida bastante, não só das mulheres, mas de qualquer pessoa que queira ir ao slam. Ele simplifica simplesmente para sua vontade, para sua disposição, para o seu corpo, para sua escrita. Entendeu? Nem para sua voz, nem para seu ouvido, porque tem slam até, por exemplo, hoje, que é o de Libras, né? Então, eu acho que é a simplicidade do slam, você não depender de nada para que aquela batalha aconteça, se não só pessoas mesmo, acho que é fundamental para agregar bastante gente, por ele estar tão viralizado. Você acha que, de alguma maneira, o slam se transformou num instrumento de empoderamento das mulheres na cena cultural, especialmente em São Paulo? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não. Eu acho que sim dentro da cena, sabe? Acho que dentro da cena isso acontece. Acho que as mulheres se empoderaram muito, são ótimas, e hoje elas já ocupam espaço, mas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Só que eu, por exemplo, vivo só dos slams, né? Dos meus livros, da literatura marginal. E, como eu disse, eu vivo de forma precária, eu não acho que eu tenho, tipo, uma superestrutura. Porém, dentro do meu nicho, eu sou uma das maiores. Então, assim, eu não sou, tipo, um exemplo a ser seguido, eu não sou uma referência, eu sou uma exceção do meu universo. Então, ainda que pareça, assim, que, tipo, elas estão super emancipadas, estão no empoderamento, ele é pequeno, porque ele é só dentro de um nicho mesmo, assim. Não acho que todas as mulheres, principalmente se forem mães, conseguem viver da literatura. É que eu não tenho filho também, então rola essa flexibilidade maior, porque depende só de mim, é só para mim. Mas eu acho que seria ingenuidade da minha parte imaginar que elas estão tão mais emancipadas, sendo que é uma cena ainda tão marginal, sabe? Tão precisando de tanta coisa ainda. Quando você se reconhece, se afirma como escritora independente, isso quer dizer que você publica e vende seus próprios livros? Isso, que eu faço tudo, que eu faço todo o processo, desde idealizar que eu preciso escrever escrevê-lo, aí a parte que outras pessoas participem, a parte de montar o livro, né, criar a arte, se vai ter ilustração, se não vai ter, diagramar, criar capa, essa parte eu nunca fiz. É a parte que participa outras pessoas. Minha amiga Juliana fez meus 3 primeiros livros. O Cláudio da Puente, que é da Iana, fez meu último livro. E aí, depois disso, é a parte de gráfica, né? Que nos meus 3 primeiros livros eu que lidei com a gráfica e lido até hoje. E aí, no meu último livro, ele é de uma editora independente. Então, é a editora que lidou com a gráfica, então eu só recebo os impressos mesmo. E aí, eu idealizo como que eu vou fazer essa venda. Então, através de que ferramenta, através de que estratégia. Faço a venda e depois eu mesmo envio. Enfim, cuido do meu site, que eu tenho um site.
Mas quais são os principais canais de venda dos seus livros? Mão a mão, pelo site? Como que você faz? Já fiz bastante mão a mão. Eu tenho site faz 3 anos. E eu tô na cena 7, né? Então, os 4 primeiros anos eu vendia de mão em mão, carregando o livro pesado na mochila, indo para todos os territórios para vender o livro. E aí depois eu fiz o site, aí não, as pessoas passaram a comprar lá, assim, no site. E depois veio a quarentena, a pandemia, e fiquei 100% tipo site, assim. Então, hoje em dia, Qual é o a menos endereço que do seja... site? Oi? Qual é o endereço do teu site para as pessoas que É estão... marianafelix.com.br. Aí lá no Ah, site, enfim, tem... Ah, olha o site. aí. Vamos Isso, aí botar... tá meus 4 livros. Pedir para a produção deixar o endereço embaixo para as pessoas poderem anotar. O site é Tá bonito, hein? bem. Tá de parabéns. Obrigada. E pode Aí, comprar, pagar e você manda entregar. É isso. mando, eu dedico todos os livros que eu vendo no site. Pego uma vez por semana, dedico todos, já envio. E assim vai toda semana. E no site também dá para parcelar, aceitar boleto, aceitar cartão. E aí o site facilitou bastante minha vida porque me deu uma oportunidade de não precisar estar necessariamente num lugar para conseguir vender um livro, né? Claro. O endereço, vamos repetir aqui, o endereço é marianafelix.com.br. marianafelix.com.br. Legal. Isso. O Islã te politizou ou você foi politizada para o Islã? Não, o Islã me politizou. Eu não tinha nem noção, assim, política real mesmo, assim, não superficial, né? Assim, superficial eu tinha uma noção. Acho que eu sempre fui de esquerda, meio que sem saber que era. Acho que eu sempre fui feminista, meio que sem saber que era. Então, de alguma forma política eu era, mas conhecer as coisas, entender os nomes, entender histórico, movimentos, aí foi o Islã mesmo. Tua família não é uma família de esquerda, que se interessa Não, por política, não. Você não. foi se interessar no Minha Islã. família é de direita. De direita? Mais ou Eles são menos, vai eleitores de muito. quem? Oi? Eles votam em quem? Ah, minha família sempre votou no PSDB, por exemplo. No E PSDB. se eu não fico ali na luta, tentando convencer mesmo, capaz de votar até hoje, às vezes, de vez em quando, se por erro, sabe, voto. E Então eu tenho você que é estar sempre eleitora, naquele trabalho. e você é eleitora de quem? Eu da esquerda, total. Mas de que candidato? A esquerda é tão grande? Não, tão grande Ah, não, então, tão diversa. desde que tirei o título, com 16 anos, sempre votei no PT. Então, sempre no Lula, depois na Dilma, até que depois eu acabei me afastando um pouco do PT e indo mais para o PSOL. Aí, então, o Guilherme Boulos passou a ser sempre meu candidato. Eu gosto bastante da Manuela, do Haddad, já votei neles, tanto para a presidência quanto para a prefeitura, por exemplo, no Haddad. Quando o Haddad veio para prefeito aqui em São Paulo, eu tinha votado nele, eu fiquei muito feliz, até chorei. Então, assim, eu tenho essa coisa emocionada com a política. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. O Islã, nessas batalhas de poesia, tem público? Tem bastante, bastante. Dependendo do slam, tem em torno de 300 pessoas, Não. 400 numa edição de slam. Tem Mas é uma bastante. atividade comercial ou livre? Quer dizer, as pessoas pagam ingresso para assistir a Não, batalha? Tem não, prêmios para quem ganha? tem. As pessoas não pagam ingresso. Todo mundo pode assistir o slam, é livre, é aberto. Ninguém paga nada, assim, nem para se inscrever, nem para nada. Ninguém paga nada. Todo mundo tá lá porque quer mesmo. Às vezes, o coletivo que faz o slam está impulsionado por um edital, né? Receberam por um edital. Mas às vezes não também, às vezes não recebe nada, só tá lá porque gosta mesmo, porque quer fazer um slam. É aberto ao público, ninguém paga nada. Agora, quem ganha, dependendo do slam, tem premiação. A maioria deles tem premiação. A premiação mais comum, mais certeira no slam, são sempre livros, tá? Livro é a principal premiação dos ganhadores e ganhadoras do slam. Agora, tem slam também que dá premiação em dinheiro, tem slam que dá premiação em passar uma sacola e pegar uma premiação coletiva, ou seja, todo mundo contribui com o que quer, com o que pode ser dinheiro, pode ser camisinha, pode ser o que for, porque já apareceu de tudo na sacola, chocolate, o que for. Então, também tem esse tipo de premiação, tem premiações diversas, assim, tem troféu, tem lugar que é troféu e livro, tem lugar que é troféu, livro e dinheiro, tem muito tipo de premiação no slam, camiseta.
Entendi. Você já disse que é formadora do Islã interescolar, está até com a camiseta. Um dos maiores movimentos de literatura nas escolas de São Paulo. Qual é a importância de levar esse tipo de poesia para os jovens e qual é a recepção dos jovens a um movimento desse tipo? A recepção deles é ótima, é excelente, extraordinária, assim, porque eu acho que os jovens esperam isso, sabe? Ainda que muita gente diga, os jovens não querem saber de nada, que nem eu já ouvi, gente, pessoas falarem esse tipo de coisa, assim, eles querem saber sim, de muitas coisas, inclusive de Islã. Então é sempre divertido, a escola participa, as finais do Islã, porque eu primeiro vou na escola para o grupo de alunos que vão batalhar no Islã, né? E depois, quando eu volto, que faz o slam, a escola inteira participa. E sempre é incrível, lotado, assim, sabe? É um dia diferente. Mas, principalmente, as diretoras, coordenadoras, professoras, sempre dizem pra gente que quando um slam entra na escola, muda todo o ambiente escolar. A escola muda quando um slam entra. Porque os jovens que começam a colocar coisas como bullying na mesa, racismo na mesa, luta de classes em lugares importantes deles entenderem a dinâmica deles ali naquela escola, as meninas mais feministas, então entendendo que elas não precisam aceitar certas coisas, muda todo o ambiente escolar. Então os professores sempre acham assim, tipo, poderoso demais um Islã numa escola. Hoje nós só somos 10 poetas formadores. E a gente tem mais de 100 escolas, né, do estado. Os professores, eles imploram por um poeta formador, eles falam, por favor, faz um Islã na escola, vamos lá, coloca um poeta formador aqui. O que um muda um poeta muito. formador faz, Mariana? Eu converso com eles sobre literatura, eu ensino para eles um pouco, troco com eles um pouco sobre performance, né, sobre o que é, então, além do escrever, como é que eu depois apresento o texto que eu li. E isso fala um pouco sobre a autoestima deles, né? Sobre a confiança deles, delas. A gente ensaia as poesias juntos, juntas. Então, assim, e eu sempre falo que todo mundo vai ensaiar. Porque quando a gente passa horas, né? Nos dias que a gente vai. Então, é um processo mais contínuo, assim, longo, extenso. Então, é muito legal, assim, a vivência com eles. E como é importante eles se sentirem protagonistas das próprias histórias, das próprias narrativas. Porque é legal também que eu vou na escola, mas eu vou falar sobre o Islã, que eles vão fazer, sabe? Eu posso fazer uma poesia minha, outra minha, mas tudo é sobre o que eles vão fazer. Depois a gente ouve as poesias deles, delas. Então, assim, eles são protagonistas neste momento. E eles se sentem valorizados. Acho que eu também me senti, a primeira vez que eu fui no Islã e eu vi que todo mundo me ouviu em silêncio, eu me senti com importância, com significância. Eu acho que é importante os adolescentes se sentirem dessa forma, assim. Principalmente adolescentes da periferia, que até no ambiente escolar mesmo sofrem muitas violências, sabe? De as pessoas imaginarem que eles podem não chegar a lugar algum. E é mais bonito quando a gente está indo da escola e faz aquelas crianças e adolescentes se sentirem valorizados, se sentindo importantes, porque é o que eles são, né, na verdade. O Islã entra nas classes médias, nas escolas de classe média, ou o Islã é uma expressão cultural da periferia, das classes trabalhadoras? É uma expressão cultural da periferia, da classe trabalhadora mesmo. Porque escolas particulares até tentam, às vezes, né, que a gente vá no Islã, só que eles sofrem muita. Eles levam broncas, eles depois são tesourados, o Islã acaba rápido numa escola particular. Por quê? Os adolescentes nos ouvem, se ouvem, vão para casa e contam sobre isso. E os pais não é do interesse deles, eles cobram a escola. Como os pais pagam aquela escola, não é que nem escola pública, né? Que a gente segue outros tipos de diretrizes, para mim, muito melhores. Logo, existe um tipo de controle sobre o conteúdo que aqueles alunos acessam. Enfim, os pais não acham que tem relevância onde vão na escola particular, né? Então, a escola pública acaba se beneficiando, o que, para mim, é fundamental e excelente. Porque eu acho que quem tem que aprender Islã mesmo está na escola pública, entendeu? Entendi. Eu acho que é o lugar que tem que empoderar para mudar. Nem acho que vale a pena fazer assim para uma classe média. Eu acho até que eles nem têm que descobrir o que nós estamos fazendo. Mariana, há alguma forma de financiamento público ao Islã interescolar? Olha, existe através de edital, né? O Islã Interescolar, ele conseguiu fomentar a periferia, que são 2 anos que dá continuidade fomentando financeiramente o projeto.
Agora acabou o fomento deles. Eles estão tentando uma emenda parlamentar com a Isa Pena, uma deputada estadual aqui de São Paulo. Aparentemente está tudo certo, a gente fica na torcida para que dê certo mesmo e continue. Mas não tem assim algo que realmente sustente essa estrutura que hoje é gigante do interescolar, né? E, além de tudo, o Islã Interescolar acabou de ganhar o prêmio Jabuti no quesito inovação, com o livro Das Ruas para as Escolas, das Escolas para as Ruas, que conta a trajetória de 5 anos do projeto do Islã Interescolar. Então, conta todas as escolas que passou, como é o processo de formação, qual a importância dos islãs nas escolas, tem depoimentos de profissionais das escolas que trabalharam com a gente nessa época, enfim, quiseram ser parte do livro. É um livro muito múltiplo. Eu estou no livro, os professores estão no livro, outros poetas formadores estão no livro, os jovens estão com a poesia no livro, os jovens fazem narrativas no livro, a galera que faz o movimento está no livro, a galera que criou o livro está no livro. É um livro muito coletivo mesmo, assim, de movimento que hoje é gigante. Então ficou todo mundo muito feliz, e o Prêmio Jabuti veio para, além de tudo, mostrar que, além de ser grande, periférico, bonito, real, social, ainda está alinhado com o que a própria academia espera, porque nós estamos surpresos. O que a poesia de rua e a literatura podem acrescentar, na tua opinião, para as lutas de esquerda na atualidade? A comunicação. Eu acho que as lutas de esquerda são maravilhosas, fundamentais, pecam sempre na comunicação. Por quê? Se você vira para uma galera de direita e fala assim, então a gente vai se manifestar junto, todo mundo bate essa panela aqui, ó. Aí todo mundo bate, entendeu? Fala assim, tá, então todo mundo fechou aqui, bater panela? Quando você vira para uma esquerda e fala assim, ó, então a gente tem uma decisão de bater uma panela. Aí a esquerda já vai falar assim, não, peraí, bater panela? Vamos analisar. A panela, quem lava a panela, porque existe a panela, bater na panela. Bate como? Por quê? Quem? Qual panela? Qual panela nos representa? Entendeu? Então acho que a esquerda tem uma comunicação assim meio né, complicada ali. E quando se expressa, principalmente se for uma esquerda intelectual, que é uma parte relevante da esquerda, não se utiliza de meios fáceis para falar com a população, não se utiliza de ferramentas que sejam mais objetivas na comunicação. Usa termo academicista, sabe? Fica, tipo, usando referências, coisas que, assim, tipo, uma galera pobre ou uma galera com precariedade não tem condições de ficar pensando em palavras difíceis. Parece eu lendo poesia. Falei, se eu tiver que pegar o dicionário, eu não vou ler poesia, entendeu? Então, eu acho que o Islã traz essa comunicação mais direta. Os poetas são mais objetivos, sem deixarem de serem líricos, sem deixarem de serem poéticos. A camuflagem nesse dialeto, né, poético, que é o spoken word, ele facilita a comunicação de informações que são fundamentais para a esquerda se manter, só que faz quem ouve nos entender. Então, eu acho que o Islã ele é lindo mesmo, porque ele é simples. E o nosso país, ele é um país com pessoas com muitas dificuldades, muitas pessoas. Ser simples por aqui é querer ser popular, é alcançar as pessoas, que é o que é nosso maior interesse hoje, sabe? Inverter o jogo, né? Há repressão contra manifestações artísticas de rua como os islãs? Olha, já teve um pouco mais, assim. Já teve fases do Islã, tipo, lotar, mas lotar, assim, tipo, no nível que, sabe? Que as pessoas falam, não, chega, cadê a permissão, cadê não sei o quê? Aí já quer tirar a gente da rua, como se a gente não pudesse estar lá. Então, já teve. E também, porque como junta muita gente, rola barulho. Então, ficaram sempre ali, sempre muito grudado no nosso horário, né? A gente, tipo, islãs grandes, como Islã Resistência, por exemplo, Islã da Guilhermina, Islã das Minas, são islãs, tipo, muito grandes, que realmente onde eles estão causa impacto na rua, né? Às vezes até no bairro. Dependendo do tanto de gente que tem, dá uns gritos, né? Todo mundo junto, parece torcida organizada mesmo de futebol. Nós somos um novo esporte, a gente quer ser o novo esporte nacional. Então, tem bastante impacto, assim. Então, eu até entendo algumas das tretas que rolam, mas nunca existiu um silenciamento do tipo, isso vocês não podem falar, sabe? Já aconteceu uma vez ou outra, mas não é o que realmente, não é a realidade do que acontece. E pós-quarentena, nós voltamos para a rua agora. Hoje até tem o Islã Resistência, fica aí.
o convite. Hoje não, na verdade, já teve Islã Resistência, pode assistir a transmissão. No Islã Resistência, aqui no canal do YouTube, tá bom? Se vocês quiserem conhecer também, e o Islã Interescolar também, caso vocês queiram conhecer. E nas últimas vezes que nós estivemos na rua, a gente ficou até surpreso, porque os policiais nos abordaram, mas assim, nos informando que estavam ali ao nosso redor, que se a gente precisasse de alguma coisa, poderia falar com eles, e que estavam ali para nos proteger, e, enfim, não tivemos nenhum tipo de problema, então dessa vez acreditamos. Ultimamente está tranquilo, esperamos que permaneça assim. O que você considera que seria essencial em termos de política cultural para a literatura, no caso do país, voltar a eleger um presidente de esquerda? Ah, que susto, ainda bem, sim, se votar em eleição de esquerda, aí tem várias medidas. Bom, se vier um presidente de esquerda, um governador de esquerda também, que é o que a gente está sonhando aqui para São Paulo, né? Acho que não só eu, mas muita gente, todo mundo de esquerda. A gente gostaria muito da implementação dos slams nas escolas, mas não de jeito informal, né? Que é o slam interescolar hoje, no máximo fomentado por um edital, mas sim que fosse parte da grade de atividades extracurriculares dos alunos. Então, que os slams estivessem em todas as escolas, nacionalmente falando, porque tem slam no país inteiro, então já teria profissionais, assim, para iniciar esse processo formativo em escolas do Brasil inteiro, mas nosso sonho vai para São Paulo, pelo menos. Então, eu acho que o slam na escola já faria uma manutenção boa sobre coesão, coerência, compreensão de texto, ajudaria, causaria um impacto importante em diminuir o analfabetismo funcional, sabe? Porque ainda que os adolescentes não fossem também em matérias mais específicas, como português, uma vez que eles tivessem domínio da escrita, um pouco mais de interesse nessa forma de escrever, acredito que ajudaria bastante. Eles reconhecerem palavras, a forma que as escreve e tudo mais. Então, acho que seria extremamente importante. Agora, como medida para além da formação, porque eu pensei primeiro na formação, mesmo para isso ter continuidade. Mas, para além da formação para os profissionais de hoje, eu acho que talvez nos constituir de algum tipo de suporte, de estruturação, sabe? Eu não acho que uma MEI comporta. Pelo trabalho que a gente faz, não acho que uma MEI comporta o profissional, assim, um slammer, um profissional artístico, assim. Mas eu não acho que isso é característica só do slammer, eu acho que os artistas independentes, e aí eu não ligaria de como uma slammer estar, sei lá, com outros tipos de profissionais artísticos independentes, meio que ter algum tipo de estruturação maior, leis mais específicas para a gente, algo que nos proteja, tanto em direitos quanto em possibilidades, né? Resguardar alguns direitos. Entendi. Mariana, a gente está chegando ao final do programa e eu vou te fazer aqui umas perguntas ping-pong, as quais eu sempre concluo a conversa com os nossos convidados ou com as nossas convidadas. Primeiro, prato imperdível. O que te dá água na boca? Meu prato imperdível é qualquer um que tenha macarrão, assim, porque eu amo macarrão. Amo, em qualquer formato, qualquer jeito, com qualquer coisa. Então, qualquer macarrão. Cerveja, cachaça ou vinho? Olha, meu grande amor é a cerveja, mas eu tomo mesmo vinho. A maioria das vezes, mas tô sempre ali com uma cerveja. Cerveja e vinho. Cachaça eu não sou muito chegada, não. Eu gosto um pouco, mas só se ela for muito, muito boa. Esporte favorito? O slam. O slam, o Nosso esporte? esporte atlético das palavras. Mas o slam, o esporte? É um esporte, é que nem uma Olimpíada de Matemática. É um esporte da palavra, né? A gente compete, nós somos atletas mesmo. A gente treina voz, respiração, performance, texto, e depois ela se apresenta, ganha nota. Acho que acho que somos um esporte. Time de futebol? Então, eu abandonei meu amor pelo futebol assim que eu conheci o slam. O slam substituiu o futebol no meu coração. Você não torce para um time? Não. Passatempo? Meu passatempo, cantar e dançar, assim. Eu acho que nos meus tempos livres, assim, quando eu falo, agora eu vou ficar de bobeira, assim, vou passar o tempo, eu tô sempre cantando, dançando. Você é uma boa cantora? Não, mas Livro eu gosto de inesquecível. cantar. Livro inesquecível. Um livro inesquecível, bom,
eu acho que Dom Casmurro é um livro muito inesquecível, porque é um dos meus livros favoritos. A Cidade do Sol também, que é da mesma autora que escreveu Caçador de Pipas, também é um livro inesquecível. A Legal. Menina que Roubava Livros também é um livro inesquecível. Música preferida? Então, eu acho que música preferida, acho que é impossível de responder. Assim, eu tenho muitas músicas favoritas. Mas talvez, sei lá, uma para dizer assim agora, como nossos pais, vai. E você sabe cantar essa música? Sei. Canta um trecho. Oi, cantar? Claro! Não, eu vou ficar com vergonha. Um pouquinho Não só. canto bem, não. Um pouquinho. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Tá Nunca ótimo. cantei antes. Filme marcante? Um filme marcante, eu gostei muito de Toque Toque. Eu já assisti muitos filmes marcantes, acho que eu poderia dizer vários, assim. Mas é que Toque Toque é um filme muito curioso. Eu me surpreendi bastante com o final e achei um filme divertido, assim. Eu acho que ele passa uma mensagem muito importante de uma forma muito gostosa e divertida, assim. Ídolo político? Ídolo político? Tenho algumas. Bom, Guilherme Boulos, que eu tô aí torcendo para ser governador ano que vem. Manuela Dávila, Luiz Erundina, Suplicy, Erika Hilton, o Lula, a Dilma, gosto muito da Dilma, assim, bastante mesmo. Ai, como é que eu tinha dito todo mundo, não sei. Acho que essas pessoas. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Então, eu gostaria muito de ter participado da criação da escola pública no país, assim. Por conta da faculdade, esses dias eu andei lendo, né, sobre como que aconteceu a criação da escola pública. E foi um filósofo chamado Anísio, ele é um filósofo da educação, e ele que apresentou o sistema que nós temos até hoje, inclusive, e ele era muito inspirado em Paulo Freire, sabe? Então, assim, e aí quando eu li essa parte da história, autores da época, escritores e escritoras da época participaram desse processo. Cecília Meirelles foi uma escritora que fez parte desse processo da criação da escola pública, assim. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu li. Aí eu pensei, nossa, deve ter sido um evento, tipo, incrível, assim, de participar. Aí fiquei pensando, eu queria. Mariana, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40, o último do ano, o último de 2021. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram, se informaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade. Vida longa, Ópera Mundi, vida longa Sub-40. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @soumarifélix. E meu Face e meu YouTube é Mariana Félix. E meu site, como eu já tinha dito, é marianafelix.com.br. E aí vocês conseguem me achar nas redes, acompanhar meu trabalho, acompanhar os slams da cidade. E fico muito feliz com a oportunidade. Você me fez muitas perguntas diferentes, que ninguém nunca tinha me feito. Essa é a nossa legal. tentativa. Obrigado, Mariana. Muito obrigada.